Exercício 19, nível 2, 2006. Paulo usou 4 peças diferentes dentre as 5 acima para montar a figura indicada. Em qual das peças está o quadradinho marcado com um X? Nossa, questão legal, né? Eu gosto dessas questões aqui. Jogar Tetris. Paulo usou 4 peças diferentes dentre as 5 acima para montar a figura. Ele usou 4 das 5. Em qual das peças está o quadradinho marcado com X? Vamos tentar colocar as peças, né? Deixa eu dar um zoom aqui para tentar brincar um pouco com isso aqui. Eu não sei como é que vai fazer. Vamos ver. Vamos tentar primeiro ver o que vai acontecer com esse aqui, ó. Porque esse canto aqui parece meio complicado. Não é qualquer peça que entra aqui, ó. Que, que, que peças que podem entrar aqui? Bom, ele não falou nada sobre poder girar ou não poder girar essas peças, né? Então já começou complicando um pouco a nossa vida. Vamos supor que não, que ele pode girar, tá? Vamos supor que ele pode girar. Ó, ele pode pôr essa peça aqui. Só que se ele pôr essa peça aqui, ele é obrigado a pôr ou o T ou o L aqui. Então vamos pôr o T primeiro. Aí depois, olha só, vocês estão vendo esse L aqui, ó? Não tem o que ele fazer com esse L, não tem nenhuma peça que encaixe aqui. Então ele não pode colocar esse T aqui. A outra possibilidade que ficou, se ele colocar essa peça aqui para cobrir esse canto, é colocar o L. Esse L aqui, a peça 2 no caso. Só que se ele colocar o L, só tem uma peça que cabe aqui no canto, que é a peça 1. E se ele colocar a peça 1 aqui, ele teria que colocar a peça 4 aqui de novo. E não tem espaço para pôr a 4. Então ele não pode, olha só, ele não pode colocar aqui nesse canto aqui que a gente colocou a peça 4. Porque senão não vai dar para colocar as outras peças. Que outra peça tem um canto embicado? Pode ser a peça em T. Se ele colocar a peça em T aqui, o que vai acontecer? Aqui nesse canto, ele teria que colocar outra peça em T, não cabe mais nada aqui, ó. Ou ele pode tentar colocar a peça em C, por exemplo, a peça 4 girada, né? A peça 4, ela tem como girar e ficar desse jeito que eu estou fazendo? Eu acho que não, ó. Vamos tentar fazer ela aqui. Nossa, ficou horrível. Vou fazer de novo aqui, ó. Deixa eu ver o desenho. São dois quadrados. Aí aqui em cima tem dois quadrados. Ó. Aí vamos tentar girar isso aqui. Será que eu consigo girar isso aqui? Tá difícil, eu não consigo. O negócio não deixa eu girar aqui. É complicado, não tá fácil. Tá, não dá para girar. Mas eu acredito que se girar a peça 4, não tem como deixar ela assim do jeito que tá. Bom, tá cheio de bug isso aqui. Pronto, não consigo apagar mais nada. Não funciona. A caneta não funciona. Bom, vamos lá. Então não pode ser a peça 4 aqui, tá? E ao mesmo tempo, é porque a peça 4 ela é assim. Ela não é assim, ó. Não cabe ela assim, não cabe ela desse jeito. Beleza. Então a gente não tem como colocar a peça em T aqui embaixo, porque não daria para colocar as outras peças. Sobrou só uma possibilidade para esse canto embicado. Duas, na verdade. A gente pode tentar colocar a peça 1 aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar a peça 1. Se a gente colocar a peça 1 aqui, que peças que podem encaixar aqui? Pode encaixar a peça 3
Se a peça 3 encaixar aqui, e aí, ó, se a gente encaixar a peça 3, a gente encaixou a peça 1, encaixou a peça 3, tem só a peça 2, a peça 4 e a peça 5. Olha só. Aqui não tem meio como que a gente encaixar tudo isso aí, né? Se a gente colocar 4 aqui, a gente vai precisar de outra peça 3, não vai dar certo. Se a gente colocar outras peças, os espaços vão ficar zoados, então não dá certo. Então vamos tentar colocar outra peça aqui nesse canto. Não dá para ser essa aqui. A gente já usou a peça 1. Vamos tentar colocar a peça... A gente já viu que a peça 3 não funciona. A peça 4, a 5 nem entra. Vamos tentar colocar a peça 4. A peça 4 ficaria assim, aqui, ó. Se a gente colocar a peça 4, a única peça que cabe aqui em cima é a 2. Aí vai a peça 2 aqui, peça 4 e peça 2. Opa! Chegamos numa resposta, numa possível resposta. Então, se puder rodar as peças, que ele não deixou muito claro no enunciado se pode ou se não pode, ó, chegamos numa solução onde o 1, né, a peça 1 está aqui. Vamos tentar ver se existem outras soluções aqui. Tentar ver se existem outras soluções. A gente tentou colocar aqui primeiro nesse canto, lembra que eu comecei pelo canto indicado, foi a estratégia? A gente tentou colocar a peça 2, a peça 3, a peça 4 e a peça 1. Vamos tentar pôr a peça 2. Vamos tentar colocar ela de pé aqui, ó, assim. Ó. Se a gente colocar a peça 2 aqui desse jeito, a gente pode colocar qualquer peça praticamente aqui onde está o X. Ó. Vamos tentar colocar o quadradinho. Se a gente pôr quadradinho, aqui desse lado só sobra espaço para a peça 1. Então, se pôr o quadrado aqui, aqui é a peça 1. E aqui teria que ser um quadrado. Não vai caber nada. Não tem o que fazer. Tá, então o quadrado não pode ser ali. Se a gente colocar ao invés do quadrado, tentar colocar a peça 1, vai ter o mesmo problema. Não vai caber as outras peças no espaço que sobra. Então, assim, a gente já usou a peça 2 e não tem como colocar o quadrado nem esse aqui do lado. E esse aqui não, e essa peça 1 só pode ficar na vertical, ela não cabe na horizontal mais nessa configuração. Vamos tentar usar a peça 3 aqui. Se a gente usar a peça 3 primeiro deitada, ó, vamos tentar colocar a peça 3 deitada. No espaço que sobrou, a gente não pode pôr o cubo, que independentemente de onde a gente pôr o cubo, ó, vai sobrar 3 aqui e 1 aqui, não tem o que fazer. Se ao invés de a gente colocar o cubo, a gente colocar a peça 4, ó, vou colocar a peça 4 aqui de pé. Também não dá para fechar. Ficam desconexos os outros quadradinhos. E se a gente colocar a peça 2 deitada, também dá o mesmo problema. Ó, vai faltar um aqui, uma aqui, uma aqui. Não dá. Então a gente não pode colocar a peça 3 deitada. Né? Nesse setup. A gente usou a peça 2. A gente não pode colocar a peça 4 ali do lado. A gente não pode pôr a peça 1. E a peça 3 deitada não pode. Vamos tentar de pé. Coloquei a peça 3 de pé. Certo? A única peça que encaixa aqui ó, nesse espaço é a peça 2 de novo. Pé. Não podemos usar a peça 2. Então, a peça 3 não cabe deitada e não cabe de lado assim. E se a gente tentar colocar ela de pé? Se colocar de pé, ó, esse espaço e esse espaço ficam desconexos. Não vai dar para encaixar outra peça. Então, não dá também. Estou testando tudo que dá aqui. Estou fazendo por força bruta o exercício. Estou testando tudo que eu consigo. Se, então não pode ser essa peça. A gente já viu que não pode ser a peça 5, não pode ser a peça 1, não pode ser a peça 4 ou 3. Vamos tentar a 4, que é o que sobrou. A peça 4, se a gente pôr deitada, ela vai deixar um quadradinho isolado aqui. Então não pode ser deitada, já ficou fácil de ver. E se a gente colocar ela de pé assim, ó,
o que a gente teria que colocar? Aqui do lado eu teria que colocar a peça 2. Não pode. Então nenhuma dessas configurações dá certo. Aí, nossa, gente, que loucura. Voltando ali para aquele cantinho. Naquele cantinho a gente tentou colocar a peça 5, ela nem cabe. A gente fez várias configurações. A gente tentou com a peça 4, não deu certo. Com a peça 2, não deu certo. Com a peça 3, não deu certo. Com a peça 1, deu uma configuração. A gente pôs a peça 1 aqui. Aí a gente... Eu nem lembro mais qual que era a configuração certa. Ó. Vamos tentar aqui de novo. Se a gente colocar um T aqui, não dá certo. Vou colocar o quadrado aqui no canto. Se a gente pôr quadrado no canto, a gente consegue colocar o L aqui. E aí consegue... Não, não é. Eita. Se a gente colocar o L aqui... Opa, o L aqui. Ah, o L tem 3 de altura, não 4. 3 de altura. Aqui, ó. Não dá. E se colocar ele deitado? Se colocar ele deitado... Dá para colocar a peça 5 de pé? Não dá. Até esqueci qual é a resposta do exercício. Olha só que loucura. Hum, hum, hum. Tá difícil isso aqui. Será que é assim? Isso. Aí ó, a peça 2 cabe deitada. E aí a peça 4 cabe assim. Aí fica a peça 4 aqui. Desculpa, a peça 5 ali. A peça 2 aqui. Aí aqui fica a peça 4. Vocês veem que ela cabe de pé, assim. Se você rotacionar ela, ela vai ficar assim. Porque ela poderia ficar assim, ó. Vocês têm que tomar cuidado com isso quando vocês girarem essa peça aqui. Essa peça, ela não é igual essa peça aqui. Entendeu? Essas peças não são iguais. Enfim, é isso. Tá resolvido o exercício. Vamos pro próximo.